De Masechet Shavuot, a gente se encontra no Daf Kavav Amud Aleph, lá embaixo, na quarta linha de baixo para cima. Traz para a gente a Gemara a seguinte pergunta, que era relacionada com o que a gente viu antes. Vamos recapitular e seguir em frente. Baminei Rava Mirav Nachman. Perguntou Rava para Rav Nachman. Elem ze veze beyado mal. O que acontece se a pessoa não lembra nem do juramento e nem tem consciência do que ele está pegando? Ou seja, a gente viu no passado que a proibição de juramento é só quando eu esqueci o juramento. Eu esqueci que eu jurei não comer pão. E aí eu fui lá e comi pão, eu tenho que trazer um corban por ter transgredido o juramento. Mas, se eu lembro que eu jurei não comer pão, tá? Vamos pegar aqui pão de trigo. E o que eu tenho na minha mão, eu acho que é um pão de cevada, mas é de trigo. Nesse caso, não é considerado que eu transgredi a Shvuá a ponto de ter que trazer um corban. Porque eu lembro do juramento. Eu só não sabia que o que eu tinha na minha mão era um pão de trigo e não um pão de cevada. Eu achei que era um pão de cevada que era permitido e não tinha proibição. De repente, eu descobri que é um pão de trigo que eu decidi jurar e prometer não comer. Certo? Assim foi falado no passado. Assim a gente falou em cima. Pergunta para Nachman, o que acontece se eu esqueci os dois? Eu não lembro do juramento, e mesmo que eu lembrasse, eu acho que eu tenho um pão de cevada na minha mão e não um pão de trigo. A pessoa jurou que ele não vai comer um pão de trigo, pegou um pão para comer, ele esqueceu do juramento Bichlal, ele ainda achou que esse pão que ele tinha na mão dele era um pão achou que era um pão de cevada, mas era de trigo. Ele é Hayav Korban ou não é Hayav Korban? Por um lado, ele esqueceu o juramento. Por outro lado, ele também achou que esse pão que ele tinha na mão era de trigo e não de cevada. Era de cevada e não de trigo. Mal, qual vai ser o din? Amarlei, Arei Elem Shuabi Yadov Hayav. Falou Rav Nachman, olha, na situação presente, ele esqueceu do juramento. Esqueceu do juramento é Elem Shvuah, é o esquecimento do juramento da promessa que ele fez. Ele é Korban. Aderá, vai perguntar pelo contrário. Elem Hefetz Beyado Patur. Por outro lado, eu falo que não. Talvez não, porque você decidiu que o problema aqui, o esquecimento dele aqui, o esquecimento é do juramento. Tem um esquecimento do que tem na mão dele. Ele achou que o que tem na mão dele é um pão de cevada e de trigo. Tem os dois lados, porque você decide que é Chayav ou Patur. Amaravashi fala o seguinte, olha, Chazinan, Imechamat Shvuah Kapari, Shalei Elem Shvuah Beyado, Vechayav, Imechamat Hefetz Kapari, Shalei Elem Hefetz Beyado, Patur. Fala abaixo o seguinte, olha, vamos testar o cara. Vamos falar para ele, ei, o que você está fazendo? Você está comendo pão de trigo? Você jurou que não pode. A gente fala isso para ele. Fala as duas coisas. Relembra ele do juramento e avisa ele que esse pão é de trigo e não de cevada. E aí fala abaixo o seguinte, se ele falar, eu jurei, sinal de que o esquecimento do juramento é o que levou ele a comer. E se ele falar, que é de trigo, achei que era de cevada, sinal que o que ele esqueceu é o tipo de pão que tem na mão dele, a confusão é no tipo de pão que tem na mão dele. Então, se a reação dele for relacionada ao juramento, é Hayav Korban, porque ele esqueceu o juramento. Se a reação dele for relacionada ao pão que está na mão dele, do que ele é, a essa confusão, então ele não é Hayav Korban. A maneira Ravina Ravashi, perguntou Ravina para Ravashi, assim Ravashi quis dizer que é a resposta. Falou Ravina para ele, Klum Parish Mishvuah, ela Mishum Hefetz, Klum Parish Mihefetz, ela Mishum Shvuah. Fala Ravina para Ravashi, não entendi. Se ele deixou de comer, certo? Ele vai lembrar a Shvuah e não vai comer, porque ele descobriu que esse pão é de trigo e não de cevada. E se ele não quiser comer o pão de trigo e não de cevada, é porque ele lembrou do juramento. Ou seja, as duas coisas não juntas. O juramento e a confusão, na hora que você fala para ele, ei, você jurou não comer pão de trigo, esse pão na sua mão é de trigo e não de cevada, o juramento e a confusão, os dois andam juntos, não tem que pesar para um lado mais do que para o outro. Ela Loshna. Por isso fala Gmará que realmente não tem diferença. E o que? Vamos ver, acha aqui. Loshna o Patur. Fala Rashi, assim explica Rashi, que não tem diferença. Mesmo que na hora que ele reconhece o que aconteceu, ele relembra da Shvuah e reconhece a confusão dele decidindo, reconhecendo que esse pão é um pão de trigo, já que não é um esquecimento da Shvuah puro. Tem outro esquecimento aqui no Din, tem a confusão de que tipo de pão é, ele é Patur, certo? É somente Hayav, quando ele esqueceu o juramento, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, só que ele esqueceu o juramento, aí ele é Hayav Korban, mas se ele não sabe direito o que ele está fazendo também, ele confundiu o tipo de pão que ele está comendo, é Patur. Baminei Rava Mirav Nachman, perguntou Rava para Rav Nachman, vira na página Kavav Amud Bet.
Eis o Ishgagat Shvuat Bitui Lesheavad. Pergunta para ele o seguinte, olha, qual é o caso em que a pessoa faz um juramento sobre algo que aconteceu no passado e ele é chamado de shogeg, certo? Alguém que jurou de maneira proposital, em falso, sobre algo que aconteceu no passado, ele falou, eu juro que eu não comi pão ontem, mas ele tinha consciência de que ele comeu pão, então ele transgrediu isso de maneira proposital, não tem corban. Qual é o caso em que ele fez isso sem querer? Por quê? Ideiada mezido, ideloiada anusso. Se ele lembra o que ele fez e ele jurou o contrário, então foi de propósito, não tem corban. E se ele não lembra o que ele fez e ele jurou o oposto do que tinha acontecido, mas ele não lembra o que ele fez, isso daqui não é beshogeg, isso daqui não é sem querer, ele é anus. Ele não teve controle nenhum sobre a situação. Shogeg é alguém que, se ele parasse para prestar atenção, ele perceberia o erro. Aqui ele realmente achou que ele não tinha comido pão no dia anterior. E aí ele foi lá e jurou que ele não comeu pão. E de repente alguém fala para ele, olha, mas a gente tem as câmeras do refeitório e você está lá comendo pão. E ele fala, uau, eu não lembrava Bichlal. Não tinha a mínima ideia. No momento em que ele jurou, ele não tinha consciência nenhuma. Então não é sem querer. Sem querer, é alguém que acorda no meio da noite no Shabat, vai no banheiro e acende a luz sem querer. Esqueceu que era Shabat, ele acordou no meio da noite, precisando ir no banheiro, não pensou 2 vezes, acendeu a luz. Isso daqui é sem querer. Se ele parasse um segundinho para pensar, ele hoje é Shabat. Mas aqui, ele jurou sobre o que aconteceu no dia anterior. Na hora ele tinha certeza absoluta de que ele está falando a verdade, de que ele realmente não tinha comido pão no dia anterior. Então, esse caso, ele é anus. Anus é um nível mais baixo do que shogeg. Não é só sem querer, é realmente sem controle nenhum. Então, deveria ser para tudo. Amarlei, responde a Gemara, Beomer yodea nishe shvuazo asura, avalein yodea im chayavim alea korban ou lav. Falou, respondeu Rav Nachman no seguinte, falou, olha, está se tratando que o quê? O que é chamado de shogeg num juramento sobre o passado? Não é que ele é shogeg, que ele jurou sem querer, ele se confundiu com o que aconteceu no passado. Ele sabe exatamente o que aconteceu no passado. Ele sabe que no passado, ontem, ele comeu pão. Ele sabe que é proibido jurar em falso, dizendo eu juro que eu não comi pão ontem. A dúvida que ele tem aqui é se essa proibição tem corban ou não tem corban. Ou seja, o shogeg aqui, a dúvida não é dúvida com relação ao que ele está jurando. Com relação ao que ele está jurando, ele tem certeza absoluta que ele está falando uma mentira. Porque se ele tivesse dúvida, se ele não soubesse, seria considerado anus, sem controle nenhum. Então está se tratando aqui que ele realmente sabe o que aconteceu. E ele sabe que o juramento é proibido. A confusão que faz ele ser Hayav Korban é que ele não sabia se esse tipo de juramento tem Korban ou não. Ele não sabe Halakha. Ele não sabe se tem Korban ou não. Então, a confusão dele, o erro dele com relação a esse din do juramento, faz com que seja chamado de um juramento beshogeg. Fala Gemara que Munbaz, a priori, essa explicação, ela segue a linha de Munbaz. Munbaz é o nome de um Chacham, de Amash Kegat Korban, Shmash Gagá. A priori, essa explicação vai de acordo com a opinião de Munbaz. Munbaz diz que alguém que fez algo, e a única dúvida que ele tem, ele não tem dúvida de que aquilo é proibido. A única dúvida que ele tem com relação a isso é se tem corban ou não. Isso é chamado de shogeg, não é chamado de mezid. Para ser chamado de mezid, ser proposital e não ter corban, certo? Alguém que fez um pecado sem querer, ele traz corban. Alguém que fez um pecado de propósito, ele não tem corban, ele tem que fazer chuvá sozinho. Alguém que fez um pecado sem querer, ele traz corban. Pergunta o que é sem querer. O que ele tem que ser sem querer? Sem querer quer dizer, sem saber que aquilo é proibido, fala, mas não precisa, pode ser que ele saiba que é proibido, mas se ele não sabe qual é a consequência desse ato, ele não sabia que tinha corban, já é chamado de sem querer. Se ele soubesse que tinha corban, talvez ele ia se segurar e não fazer. Então, já que ele não sabia que tem corban, já é chamado sem querer, shogeg, e está liberado, e aí ele realmente tem que trazer corban. Então, a priori, a nossa explicação que está se tratando, que ele sabe que ele está jurando uma mentira, mas ele não sabe se tem corban ou se não tem corban, isso é de acordo com o mundo base. Responde a Gemara, filho tem marabanan, fala, não pode ser que era banan.
עד כאן לא פליגי רבנן עלי דמונבז, אלא בכל התורה כולה, דלאו חידושו. Toda a discussão entre Rabanan e Munbaz, se o fato da pessoa que cometeu a transgressão não saber que tem que trazer korban quem faz isso, que de acordo com Munbaz, ele já é chamado de shogeg, já é chamado de sem querer, ele é obrigado a trazer korban, e de acordo com Rabanan, o fato dele não saber se tem korban ou não, não faz com que ele seja chamado de sem querer, ele é chamado de propósito, e por isso ele não tem korban, ele não traz korban, não é chamado que ele fez isso sem querer, porque o fato dele não saber qual é a consequência, qual é o castigo, não diminui a responsabilidade dele sobre o ato. Então, mesmo que ele não sabe se tem korban ou não, ele é chamado de mezid. E toda essa discussão em relação a outras mitzvot da Torá, outras proibições da Torá. Valaka de Hidushu, mas aqui, com relação a Shvuah, o din de juramento é um din novo, diferente da Torá inteira. De Bechot, Rakulalo Ashkechan Lav de Maite Korban, de Afinam Avodazerah, Veacha Matei. Em toda a Torá, todas as proibições da Torá têm níveis diferentes. Tem proibição chamada de lav, que é uma proibição simples. Tem proibição chamada de karet, que o castigo é que a alma é cortada. E a priori na Torá, sempre que a pessoa transgride um lav, uma proibição simples, o castigo é makot. São as chibatadas. Alguém que transgride uma proibição de karet, que se ele fizesse de propósito seria karet, quando ele faz sem querer ele traz korban. E de repente, com relação a shvuah, a gente encontra algo diferente. A gente encontra que shvuah, embora seja um lav, uma proibição de lav e não de karet, quando você faz sem querer você traz korban. Ou seja, shvuah é um din diferente, de todos os outros. Então, a filo Rabanan, mesmo Rabanan concordam que já que shvuah a gente vê que é diferente, shvuah é uma proibição lav, que alguém que transgrediu ela sem querer, ele traz um korban. Rabanan concorda aqui que se ele só tinha dúvida com relação ao korban ou não, já é suficiente para chamar ele de shogeg, de sem querer, e por isso, mesmo que ele estava consciente de que é proibido jurar, e que o juramento que ele está fazendo é falso, já que ele tinha dúvida com relação ao korban, é chamado de sem querer, e ele traz korban, certo? Então, juramentos passados, que ele Bechlar não sabia, ele se confundiu total, é anus, não é chamado nem sem querer, é mais fácil ainda. Se ele sabia, foi de propósito. Então o que tem que, quando é chamado de shogeg, quando ele sabia que é proibido, sabia exatamente o que ele fez, ele sabe que ele está mentindo, mas ele não sabia se tem korban ou não. Isso é o shogeg e traz korban. Baminei Ravina Mirava, perguntou Ravina para Rava outra pergunta. Nishbal kikar o mistaken alea. Mal. Alguém que ele jurou não comer um pão e agora ele está bessacaná. Se ele não comer esse pão, ele morre a priori. Certo? Qual vai ser o din? Pergunta Gemara, mistaken, lishra e leimar. Se ele está quase morrendo, se ele está realmente numa situação de pikuach nefesh, ele não comeu nada há 24 horas, 48 horas, e se ele não comer esse pão, ele morre, é óbvio que ele pode transgredir o juramento, certo? O juramento não fica de pé perante perigo de vida. Ela, então, não é mistaken, não é que ele está em sacanagem, e sim mitztaer veachla. Veshgagat shvuah. A pergunta é o seguinte, a pergunta é, se ele tinha jurado não comer o pão e ele estava com muita fome, certo? Ele estava completamente, não estava quase morrendo, mas ele estava com muita fome, sofrendo de fome, e ele esqueceu do juramento e comeu o pão. Será que isso é chamado beshogeg ou não? A Marlei Tanina respondeu para ele o seguinte, olha, a gente tem uma braita que diz o seguinte, Shav mediato mevi korban ashkegato. Shav mediato mevi korban ashkegato. Respondeu Rava o seguinte, falou, olha, depende da situação dele. A gente encontra que o conceito para a pessoa trazer korban, alguém que fez um pecado beshogeg, e ele tem que trazer korban, é só quando, na hora que disserem para ele, olha, você pecou, você fez errado, e ele reconheceu o erro, ele vai falar, que pena, não teria feito isso. Se eu lembrasse que isso é proibido, eu não teria feito isso. Quando ele tem essa consciência, quando essa é a reação dele, ele traz korban. Então, fala Rava para Ravina o seguinte, olha, vamos ver. O cara estava com muita fome, sofrendo de fome, e ele comeu um pão, esquecendo que ele tinha jurado que ele não ia comer. A pergunta é a seguinte, se você chega para ele e fala, ei, meu amigo, você tinha jurado que você não vai comer o pão, se ele falar o seguinte, uau, eu esqueci totalmente, não teria comido se eu lembrasse do meu juramento, então ele realmente transgrediu o juramento, e se ele soubesse do juramento ele não teria feito isso, é chamado de shogeg. Mas se ele responder e falar, olha, mitztaer,
Mesmo se eu lembrasse do juramento, eu estava com tanta fome, uma fome absurda, que eu comeria de qualquer jeito. Então isso demonstra que ele não realmente cumpriria o juramento se ele tivesse consciência. Então é como se ele transgredisse de propósito. Então tem que analisar a situação, tem que analisar o que aconteceria se ele lembrasse que ele jurou, se ele ia deixar de comer por isso, ou se a fome era tanta que ele ia comer de propósito. Aí vai depender se foi sem querer mesmo, tem corban, se não tem corban. Amar Shmuel, fala Shmuel, gamar belibot tzarich sheotzi bisfatav, shenemar levateh bisfatayim. Fala Shmuel, olha, alguém que no coração dele decidiu alguma coisa, decidiu algum juramento, fala Shmuel, enquanto ele não expressou o juramento, não tem obrigação nenhuma. Tá ensinando para tudo levateh bisfatayim, você tem que expressar isso com a boca. Enquanto ele não expressou o juramento dele, o juramento cai. O juramento não acontece. Assim falou Shmuel. Meitive, pergunta a Gemara. Besfatayim velobalev. A Gemara traz a seguinte drachá. Aparece na Braita que está escrito no Pasuk Besfatayim. Ele usou os lábios, quer dizer, ele falou velobalev. Aprende a Braita a priori que um juramento só é válido quando ele foi expressado, mas só no coração não. E aí pergunta a Braita Gamar belimobinaim, da onde eu sei que mesmo se ele decidiu, tomou uma decisão plena no coração de que ele vai fazer alguma coisa, mesmo que ele não falou, é como se ele já tivesse falado. Fala a Braita que mesmo que ele não expressou o juramento dele, na hora que ele decidiu isso no coração, ele está Hayav. Pergunta a Gemara, mas espera aí. A própria Braita é contraditória. Hagufa Kasha, tem uma contradição na Braita em si. Além do fato de que o fim da Braita é uma pergunta para Shmuel, que no fim da Braita parece que uma decisão plena já obriga ele a cumprir isso, a própria Braita está contraditória. Por quê? No começo da Braita, a Braita falou Amar bisfatayim velobalev. A Braita começou falando que juramento só acontece, só é válido quando ele falou, expressou, não no coração. E aí depois você perguntou, peraí, de onde eu sei que se ele só decidiu no coração, ele já é Hayam? Então não entendi. A Braita aprendeu do Pasuk que tem que falar, não adianta somente decidir. E aí ela pergunta, de onde eu sei que só a decisão já é Hayav Korban, já é Hayav de cumprir a Shua? Mas você acabou de falar, não, você acabou de falar que tem que expressar. Então a própria Braita está contraditória. A Marav Sheshet está loucacha. Fala, Sheshet aqui não é pergunta. Por quê? Dá para explicar a Braita da seguinte forma. É isso que a Braita quis dizer. Bisfatayim velosh gamar belibo. Bisfatayim, a gente aprende a priori de Bisfatayim, que não adianta somente tomar a decisão. Velosh gamar belibo leotzi bisfatav. Velotzi. Fala a Braita o seguinte, assim explica a Rav Sheshet da Braita. Se ele decidiu fazer um juramento e ele pensou, eu vou jurar que não vou comer pão. Na cabeça dele, ou seja, o que ele decidiu na cabeça dele? Ele decidiu na cabeça dele que ele vai jurar. Se ele não jurou, não tem juramento. Se ele decidiu que ele vai jurar, ele decidiu, eu vou jurar, expressando isso, certo, na cabeça, ele pensou o seguinte, eu vou jurar não comer pão. Se ele não falou isso, ele não fez o juramento, ele não é Hayav. Mas, Gamar belibostam, se ele não pensou na cabeça dele, eu vou jurar não comer pão. Se ele pensou na cabeça dele, olha, eu juro que eu não vou comer pão. Ou seja, ele não tinha intenção de expressar o juramento. Se ele tinha intenção de expressar o juramento, só tem shvuah quando ele expressar. Mas se no coração dele ele decidiu fazer alguma coisa sem a intenção de expressar o juramento, ou seja, a diferença é o seguinte pensamento. Se ele pensou, eu vou jurar não comer pão, ou se ele pensou, eu juro não comer pão. E aí ele expressou o juramento na cabeça dele, ele não tinha intenção de falar. De onde eu sei que nesse caso o juramento é válido? Ou seja, se a pessoa tem intenção de expressar o juramento e não expressou, não aconteceu, não dá em nada. Mas se ele jurou no coração dele, sem intenção de expressar, sem intenção de falar isso, no coração dele ele pensou, eu juro que eu não vou comer pão, se ele pensou dessa forma, então o juramento sim acontece. Agora volta a pergunta para Shmuel, agora que a Braita está explicada, certo? Que quando o pensamento é um pensamento de que eu vou exteriorizar esse juramento, ele não aconteceu, o juramento não está válido. Mas quando o pensamento é de que o pensamento é o juramento por si só,
se a intenção de exteriorizar ele, aí ele sim acontece e volta a pergunta para Shmuel. Shmuel falou que enquanto a pessoa não falou o juramento dele, o juramento não é válido. Parece das palavras de Shmuel que mesmo que a pessoa pensou, eu juro não comer pão, não adianta, só pensar não adianta, mesmo que ele decidiu no coração e não tinha intenção de exteriorizar. Ela é Shmuel Kasha, certo? Pergunta para Shmuel, Amarav Sheshet, Taritz Veimachi. Falaram, Sheshet, vamos explicar a Braita diferente. A gente já tem que mudar a interpretação da Braita, tem outra interpretação. Por quê? Qual? O seguinte, Besfatayim velo shegamar belibo leotzi pat chitim veotzi pat seorim, gamar belibo leotzi pat chitim veotzi pat stam, minayin, então normal, lechol asher yivate adam. Fala o seguinte, olha, eu tenho outra explicação para a Braita. A Braita me diferenciou entre casos em que o juramento acontece mesmo que ele não expressou, e em casos que o juramento acontece somente quando ele expressou. Fala o seguinte, olha, de acordo com Shmuel, se eu decidi uma coisa no meu coração, mesmo que eu jurei, eu não vou comer pão, no meu coração não tem nada, absolutamente nada. Em qual caso o juramento não precisa acontecer na prática, não precisa ser expressado na prática para ser válido, de acordo com o Shmuel, só decidir no coração não é suficiente. Em qual caso, mesmo que eu não expressei o juramento, é suficiente no seguinte caso. No caso em que ele pensou o seguinte, ele planejou pelo menos, ele planejou dizer, eu não vou comer pão de trigo. Esse era o plano dele. Na cabeça dele ele pensou, eu vou jurar não comer pão de trigo. E aí ele jurou, eu juro não comer pão de cevada. Ele falou cevada em vez de trigo. Já que ele falou cevada em vez de trigo, ele não cumpriu o que ele planejou. Já que ele não cumpriu o que ele planejou, o juramento é autoanulado. Mas, se ele tinha na cabeça que ele jurou que ele não vai comer pão de trigo, e aí na hora que ele foi falar, ele falou, eu juro que eu não vou comer pão, mas não especificou nem trigo, nem outra coisa, certo? Ele falou, pat stam, minayin, adam. Vem a Braita e ensina que o juramento dele acontece. O juramento dele funciona. Pega. Por quê? Porque ele falou quase tudo. Ele não falou pão de trigo, mas ele falou pão. E na cabeça dele é pão de trigo. Então, nesse caso, em que ele expressou o juramento dele, só que ele não completou, não detalhou até o fim, o juramento acontece. Então, a gente tem três situações de acordo com essa resposta. Se ele só pensou, mesmo que ele pensou o juramento inteiro, eu juro que eu não vou comer pão de trigo na terça-feira entre 1 e 2 da tarde, mesmo que ele pensou em tudo, se ficou só no coração, nada acontece. Se ele jurou diferente do planejado, ele falou, eu juro que eu não vou comer pão de cevada, a intenção dele era trigo, ele estragou o juramento, não é o que ele queria dizer, o juramento está anulado. Agora, se ele só não completou, falou, eu juro que eu não vou comer pão, e na cabeça dele tinha trigo na cabeça, o juramento é válido, é somente para trigo. Meite, veio pergunta a Gemara, certo? O Shmuel falou, baseado no que o Shmuel falou antes, que somente pensar não faz o juramento acontecer. Meite, veio pergunta a Gemara o seguinte, Motzá sfatecha tishmor ve'asita. Está escrito no passuco, Motzá sfatecha tishmor, o que você fala, você tem que cumprir, ve'asita, não pode deixar de fazer. En liela sheotzi bisratav. Pergunta a Braita, a priori do passuco de Motzá sfatecha tishmor, parece que eu só sou obrigado a cumprir um neder, uma promessa, quando eu expressei ela. Gamar belibominain, da onde eu sei que mesmo que eu não expressei a minha promessa, eu sou hayav de cumprir. Então, lomar kol nediv lev. Está escrito no pasuk, não é esse pasuk, é o pasuk um pouquinho mais para frente, em outro pasuk, está escrito kol nediv lev, certo? Todo mundo que no coração dele ele se voluntariou. Ou seja, a gente vê aqui que a obrigação de cumprir um neder é mesmo que a pessoa só pensou. Essa é a Braita. Uma contradição, uma pergunta para Shmuel agora. Shmuel falou que só pensar não serve. A Braita aprendeu do pasuk que só pensar já serve. Responde a Gemara, Shaneatem dechtiv kol nediv lev. Fala, peraí, não entendi essa pergunta. Lá está se tratando de alguém que está prometendo alguma coisa para o Beit HaMikdash. Há uma promessa para o Beit HaMikdash, está escrito no pasuk que somente pensar já é suficiente. Então é diferente uma promessa, alguém prometeu comer ou não comer pão, de uma promessa para o Beit HaMikdash. A promessa para o Beit HaMikdash, como aparece na Braita, realmente
Aprendeu do Passuco que ela é válida só de pensar, mas quando é uma promessa aleatória de outras coisas, não. Perguntamos na Vinigmar Miná, vão aprender de lá para cá, vão aprender, vamos usar essa alahá com relação a uma promessa para o Beit HaMikdash, para todo o resto. Igual alguém que promete uma coisa para o Beit HaMikdash, só de pensar a promessa está feita, assim também em juramentos, porque a gente não aprende de um para o outro. Mishum dava turma kodashim, shnei ktuvim baim kechad, achol shnei ktuvim baim kechad, em melamdim. Fagmará. Porque esse din de que quando a pessoa tem no coração, de que quando a pessoa decide alguma coisa no coração dele, essa promessa é válida, já tem que ser cumprida, esse din, esse hidush da Torá, que somente a decisão no coração já é suficiente, aparece em dois lugares. Aparece nas alachot de Trumá, certo? Trumá, que é dado de tirar Trumá, Trumot e Masrot, que tira das frutas, e aparece em Kodashim. Em dois lugares diferentes, a Torá falou que quando você toma uma decisão no coração, você tem que cumprir ela. E a regra diz que se a Torá falou isso em dois lugares, eu não aprendo daqui para outros. Você quer aprender que já que a Torá falou em Kodashim, que a decisão no coração já obriga, fala Gemara que não. Já que a Torá falou isso em Trumá e em Kodashim, falou isso em dois lugares, é sinal de que só aqui funciona, em outros não. Porque se ela quisesse que a gente aprendesse de Kodashim para toda a Torá, ela escreveria só em Kodashim e eu aprenderia de lá para o resto. Isso que ela fez questão de falar também em Kodashim, também em Trumá, sinal de que ela entende que não é para aprender daqui para os outros. Ela está falando, olha, quando eu te falar, sim, se não, não. Então não aprendo de Trumá e Kodashim para os outros. Pergunta, fala, a priori essa ideia de que quando aparece duas vezes eu não aprendo para um terceiro lugar, é uma opinião, mas tem uma opinião que diz que não. Às vezes a Torá falou em dois lugares diferentes, porque esses dois lugares não são exatamente iguais, mas eu posso aprender de lá para outros. Então volta a pergunta, por que a gente não aprende do que a Torá disse com relação a Trumá e Kodashim, que somente decidir no coração já me obriga a cumprir essa decisão, essa promessa, para Shvuah? Porque falou Shmuel que juramento só é válido, só fica ativo quando eu expressei ele. Responde Agmará, Chulim ve Kodashim, ve Chulim Kodashim logo abrina. Fala que o problema é outro. O problema é que Trumá e Kodashim são coisas ligadas a Kodesh, ligadas a Kadosh Baruch Hu. Lá é um dia especial. Alguém que ele põe no coração dele que ele vai doar uma vaca para o Beit HaMikdash, a obrigação dele de fazer é mesmo que ficou só no coração, porque é uma coisa do Beit HaMikdash, é uma coisa de Kodashim. Aprender de lá para uma coisa de Chulim, para uma coisa de alguém que vai ou não vai comer pão, a gente não aprende. Então, terminamos essa muda, a gente vai para o próximo, tem uma Mishnah nova, continuamos em breve. Shkoyach.